Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bom? Para quem não me conhece, sou o pastor Edmilson Carmo. Para quem me conhece, também sou o mesmo. Pessoal, eu vou trazer uma palavra de Deus para o teu coração nesse dia. E é um versículo que Deus fala muito comigo. Antes de ler o versículo, eu quero falar para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Irmãos, clica aí no se inscrever, dá uma moralzinha pra gente aí em nome de Jesus, tá? Depois coloca aí no joinha, vai fortalecer o canal, tá? Assiste aos vídeos e nunca se inscreve, aí você mata o papai aqui, tá? Ó, eu vou ler o versículo, livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7. Um versículo só, tá escrito assim: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Bom, quem escreve isso foi Paulo. E se a gente for estudar a história de Paulo, na verdade eu não vou falar sobre os ensinamentos que ele ministra para Timóteo. Paulo está preso, sabendo que vai morrer, talvez a tua última carta, teu último escrito, e aí Paulo vai dar instruções para teu filho na fé, Timóteo, né? Para que Timóteo levasse o evangelho como ele é, e deixou bem claro como seria o evangelho depois de um tempo. Mas falando para Timóteo permanecer firme, pregando a palavra, fazendo a vontade de Deus. Depois que ele dá as instruções para Timóteo, ele vai falar dele. E aí ele vai falando para Timóteo a respeito dele. E esse versículo para mim é fenomenal. Eu dividi ele em 3 partes, mas eu vou falar bem rapidinho. Primeiro, Paulo começa com combati um bom combate. Bom, vamos entender qual é esse combate que Paulo está falando. Paulo está falando da sua vida ministerial. E hoje, irmão, hoje a gente vê uns negócios aí, na internet, televisão, os caras, porque alguém falou mal deles, eles choram: eu tô sendo perseguido, meu Deus do céu, não aguento mais, tá tão difícil. Os caras moram numa casona, andam de carrão, tem fazenda de não sei quantos milhões e choram porque tá sendo perseguido. E aí tá difícil fazer a obra. Paulo diz: eu combati o bom combate. Quando Paulo vai falar da carreira dele, do que ele fez em Deus, das coisas que ele passou, ele diz que isso foi bom. Agora vamos ter noção do que Paulo tá falando que foi bom? Vamos ter noção. Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 24, 25, 26, 27. Eu tenho que ler isso aqui. Está escrito assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Olha o que Paulo fala que foi bom. Paulo foi apedrejado, caluniado, preso, açoitado várias vezes. E aí quando ele está fazendo uma reflexão de como foi teu ministério, ele diz: foi bom. Você não vê Paulo chorar, me engano, estou sendo perseguido, meu Deus do céu, estão falando de mim. Paulo era tido até como morto, jogaram tanta pedra nele que deixaram ele parado porque acharam que ele estava morto. E Paulo levanta e diz: rapaz, foi bom. Tá bom, a gente não tem tempo para falar de cada parte, porque a proposta é um vídeo rápido. Segunda coisa que Paulo diz é: combati o meu combate, encerrei a carreira. Esse encerrei a carreira, ou cheguei até o final, fala muito sobre aquele que começa e termina o que foi proposto fazer. Paulo foi chamado para uma obra e ele exerceu a tua função, fez tudo que ele podia fazer até enquanto ele tinha vida e estava podendo trabalhar. E ele deixa bem claro: eu fui até o final. Por quê? Porque hoje o que a gente mais vê são pessoas que começam muito bem. O cara começa, o cara tá crente, o cara tá fiel, o cara quer ir pro monte, o cara quer orar, o cara quer culto, o cara quer ler Bíblia. 3 semanas depois o cara não quer saber de ir na igreja mais, porque tá decepcionado com alguém. Quer matar ele do coração e ver gente que vai sair da igreja porque se decepcionou com o pastor. Meu irmão, olha para Cristo, tá? Levanta a cabeça, estufa o peito e continua caminhando. Porque primeiro, Jesus falou: se você lançar a mão na arada e olhar para trás, não é digno dele. Uma palavrinha para o teu coração: Deus não conta com covarde. Começou? Se vira, vai até o final. Deus te dará força, mas vai até o final. Em nome de Jesus. Para encerrar, combati o meu combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Esse guardei a fé eu acho fantástico. Por quê?
pela lógica, Paulo tinha muitos motivos para ser deprimido, estar em depressão, essas coisas todas. Por quê? Porque falaram dele, fizeram. Ele mesmo no livro de 2 Coríntios, quando ele disse que ele estava sendo caluniado ou perseguido até pelos falsos irmãos, aqueles que estavam na igreja, mas não tinham a vida com Deus. Então, imagina o quanto de coisa Paulo não passou. Paulo podia estar guardando tanto rancor, amargura, essas coisas no coração, mas ele diz assim, ó, tem uma coisa que eu guardo: fé. O que fez Paulo caminhar? Guardar a fé. A angústia, mal, palavra contrária, Paulo deixava para trás. Em Filipenses ele diz assim, ó, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Irmão, a gente tem que entender uma coisa: não dá para ficar carregando esse bando de bagagem que só nos faz ficar parado. Amargura, depressão, palavra que machucou, vai deixando isso para trás. Guarde uma coisa no teu coração: fé. A fé vai te motivar a caminhar, prosseguir e ir até o final. Guarde a tua fé. Só para encerrar, para quem conhece minha história, depois você olha aí em outros vídeos, eu não tenho pai, meu pai morreu, tinha 9 anos, mataram a minha mãe, deixaram no Rio Cuiabá, eu cresci meio que no rumo. As últimas palavras da minha mãe para mim, antes dela morrer, ela tenta suicídio, eu levo ela para pronto-socorro, liguei pro corpo do bombeiro, levaram ela para pronto-socorro, fizeram uma lavagem nela, liberaram, eu parei na porta do pronto-socorro, disse: mãe, vou te levar para casa, vamos embora. Ela deu a volta no lugar do motorista, me pediu para baixar o vidro, colocou o dedo no meu rosto e disse: seu desgraçado, eu te odeio, você vai sofrer muito na vida com o meu pão que o diabo amassou. Foi a última vez que eu vi minha mãe, as últimas palavras da minha mãe para mim. Aí você me pergunta: pastor, você não é um cara deprimido? Eu não tenho tempo para isso. Eu não guardo ressentimento. Se tem uma coisa que eu tenho tentado guardar no meu coração, isso é fé. Guarda esses princípios no teu coração. Combata um bom combate. Para de ficar reclamando das coisas. Uns negocinhos de nada, irmão. Uns levantezinhos de nada. Uns probleminha de nada. E você está querendo desistir. Combata seu bom combate. Foi o que Deus te chamou para fazer. E vai até o final. E guarde a fé no teu coração. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Em o nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever e dar um joinha. Em o nome de Jesus. Deus abençoe.